Bem, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do VantageCast, esse podcast semanal do Clube Vantage para você, onde brasileiros que constroem na América nós recebemos aqui. Meu nome é Reinaldo Pereira. Eu sou a Márcia Pereira. E hoje nós vamos receber, já está ficando sócia de carteirinha, a Marjorie Hang, mas hoje é diferente. Ela vai falar do projeto mais incrível de mulheres aqui nos Estados Unidos e no Brasil e ao redor do mundo. 4 países, não é isso? Você vai se surpreender do tamanho, da potência desse projeto. Marjorie, para quem não conhece, se apresenta aí. Oi, boa noite, pessoal. Meu nome é Marjorie Hang. Eu sou mentora de mulheres, terapeuta, e hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre o Woman Business Therapy, que é um lugar onde você, mulher empreendedora, pode encontrar uma rede de apoio e um lugar de desenvolvimento. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre esse evento, sobre esse lugar incrível. E realmente tá todo mundo comentando, o negócio vai balançar a vida dessas mulheres que... Vai ser lindo. É isso, gente. Não perca, fica até o final, chame parentes e amigos para poder escutar, assistir esse podcast. E você que está aí assistindo a gente, curte, compartilha, se inscreva no canal do Clube Vantage TV. Você pode assistir também, escutar enquanto está trabalhando no Spotify pelo VantageCast. Tá? Então, você está certo, confirmou que está gravando, né, Marjorie? Piada interna, gente. É, gente, não, porque a Marjorie já teve aqui uma outra vez. Essa é a terceira vez da Marjorie. Você confirmou que está gravando. Olha, só tem o botão é assim, Start Record. E depois que eu aperto no Start Record, ele vira para Stop Record. Então tá gravando. Tá gravando aí. Não poderíamos deixar passar essa, Reinaldo. Rapaz, esse negócio de vir mulher, eu só como homem, preciso trazer para poder reforçar o time aqui, porque não dá não. Então, assim, vamos agora falar sobre nossos patrocinadores. Importante, você que é empreendedor, quer colocar sua marca aqui com a gente, ajudar o nosso projeto, seja bem-vindo. Então, temos a Plaza Agência de Marketing, uma agência que faz um projeto de acordo com que sua empresa, o que você precisa e o quanto você pode investir em marketing. Nada de aquilo pacote fechado com aqueles valores absurdos. Então, venha conferir no Plaza Agência de Marketing. Pão e Pães, com as nossas hoje a gente tem guloseimas, pão de queijo. Tudo para os nossos convidados, para a gente também, que a gente come. Não é de ferro, e tem biscoitinho, tem tudo. Então, com o Rony, a Elisete, o Leozinho lá, atende a gente com muito carinho. Recomendo em Bridgeport a padaria Pão e Pães. Temos o Salão 210, que eu digo que é o salão mais conhecido de Canérica, lá com a Isadora, a Sabrina, e vai lá e pede um cappuccino para o Alan. Ele vai fazer um cappuccino com Nutella, pedacinho de chocolate. Não engorda, não. Até Quem glitter, engorda tá? é você. Até glitter tem no Tem cappuccino. glitter, até glitter, tem tudo. Gente, olha só, o 210, ele tem uma linha própria de produtos para o cuidado do cabelo da mulher. Do homem também, se precisar, né? Mas eles têm lá um kit de cuidados do dia a dia, que é o shampoo, o condicionador e o leave-in. E aí, se você quiser experimentar essa marca maravilhosa, marca com eles, faz uma hidratação, e aí você pode levar o seu kit de manutenção para você fazer em casa, para você continuar usando em casa. É uma linha maravilhosa, tá? E aí, é isso aí que a gente... E tem um copo lindo ali. Deixa eu ver, amiga, também esse copo. Olha que lindo esse copo. Olha só que maravilhoso, gente. E as mensagens que tem no copo eu achei muito interessante. Eu também, maravilhoso. Bem a ver com Woman Business, poderosa, beautiful.
Resiliente. Única, inspiradora, elegante. Olha isso. É um copo 210, um Woman Business quase. Viu que maravilha? Isso aí. Temos a Rise Revolution Academy Sports, vôlei raiz. Você vai suas crianças de 10 a 17 anos, segundas e quartas, das 6 às 8 da noite, no InSports em Trumbull. Leva essas crianças, tira ela do celular, aproveita as férias, vai gastar energia, que é vôlei raiz. Tem lá as coaches, a Fernanda Ventura e a Márcia Pereira. Tem o Gabriel Gabriel lá, e o Gabriel Araújo estão lá para ensinar esse povo como dar cortada, sacar e tudo mais. E também hoje trazemos o Clube Vantage Benefit Hub, essa plataforma de economia para brasileiros, americanos, hispânicos. Você entra e é incrível o que tem lá. Tem ingresso da Copa do Mundo, cinema, seguro de carro, tudo, restaurante, supermercado, viagem, Disney, Six Flags, tudo que você pensar, nós temos no Clube Grandes Vantage. marcas, Nike. Então, você pode entrar clubevantage.com, fazer seu membership e começar a aproveitar esse mundo de oportunidades. Então, sem mais delongas, vamos começar. Márcia, faça as honras aí com a Marjorie e tudo que vem de bom. Bem-vinda, gente. Ai, ela é tão maravilhosa, né? Ela já veio hoje toda trabalhada no brilho, chiquérrima. E aí, Marjorie, seja bem-vinda no nosso podcast novamente. Nossa, é um prazer enorme te receber aqui, tá? E a gente já sabe que é a conversa boa garantida, né? E a gente hoje, da outra vez que você esteve aqui, você já falou um pouco da sua história, né? E aí, a gente hoje vai focar um pouco mais no projeto da Woman Business, né? E como que foi, conta pra gente como que foi esse início, como que o Woman Business... Como surgiu a ideia, né? Veio a ideia no teu coração de fazer esse projeto, né? De criar esse projeto. O que acontece foi que eu comecei a empreender aqui, né, nos Estados Unidos, e é muito diferente a trajetória de empreender aqui e empreender no Brasil, né? Então, as leis são muito diferentes, as normas, né? As próprias licenças que nós precisamos para poder atender, porque eu trabalho na área estética, né? Então, é tudo muito, assim, diferente. Então, quando eu comecei o meu processo todo, tanto da licença quanto de alugar uma sala, fazer seguro, liberação da prefeitura e tudo mais, eu fui me deparando com vários desafios. Desafios quais eu nunca tinha ouvido falar. E quanto tempo depois que você chegou aqui que você foi desenvolver isso aí? Eu cheguei aqui em 2022, agora nós estamos em 2026, há 4 anos, e faz 2 anos. Há 2 anos, 2 anos depois que você chegou aqui. Isso. Então, foi muito desafiador para mim, né? Então, todo dia quebrando um limite, né? Avançando um pouco, porque eu lembro que o meu processo para abrir o meu negócio do meu seguro, eu fui umas 5 vezes lá e estava errado, e o dono da sala, né, que nós alugamos, era um seguro específico, uma coisa específica, e ninguém me avisava, ninguém me informava, não, faz assim, assado. Toda vez eu tinha que mudar alguma coisa, né? Então, para abrir na prefeitura, nossa, foi um dilema. Eu até ir na prefeitura achar, né, com um idioma ainda muito escasso, né, não falava muito bem. Então, foi essas dificuldades. E daí eu decidi que a partir daquele momento, todo mundo que chegasse até mim para falar comigo, Marjorie, pessoa normal, eu, teria um apoio para fazer isso, né? E daí eu comecei a ajudar algumas mulheres, enfim. E daí eu pensei, por que a gente não cria um grupo, né, para falar sobre isso? Porque o que eu comecei a perceber é que aqui existem muitas mulheres que empreendem, mas que não levam isso como um empreendimento. Elas vão trabalhando como um bicozinho. Não um bico, é isso. mas ela é excelente no que ela faz. Então ela só vai fazendo recorrente, só vai atendendo o cliente, mas ela não consegue escalar aquilo, ela não consegue criar uma marca. Eu acho que na cabeça de algumas pessoas não tem pra que isso, né? Não precisa disso. Mas quando a gente vai criar um negócio, a gente vê que precisa de uma grande estrutura por trás, estratégia de venda. E aí acaba ficando uma coisa bem pouco profissional,
potencial. Exato. Né? Então, é tanto que a maioria das mulheres nem reconhece que elas são empreendedoras. Né? Então, tu fala com uma mulher que tem um potencial imenso, mas ela nem se coloca nesse lugar como empreendedora. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, você precisa aprender a escalar esse negócio. Você precisa, tipo assim, acordar, vamos fazer isso funcionar, vamos fazer isso aqui acontecer, né? E assim, muitos imigrantes pensam que é uma coisa que ou é impossível de você legalizar seu negócio, de você fazer essa escala, ou se depara com algumas dificuldades, que é igual que você falou. A língua já é difícil, então as pessoas é uma barreira, e aí as pessoas acabam não tentando ou não buscam nem informação. E muitas pessoas não buscam informação aonde tem que achar mesmo informação. Não sabe aonde que vai ter essas informações, né? E não busca informação. E aí você acha que, além da língua, do idioma, o que mais você acha que assim, é mais dificultoso para a mulher se descobrir empreendedora e legalizar seu negócio? Aqui nos Estados Unidos? Eu acho que, além do idioma, eu acho que a rede de apoio. Eu acho que o meio em que a mulher está inserida influencia demais, né? Eu creio nisso não só na mulher, mas qualquer outra pessoa. O meio que você está inserido é ele quem comanda o destino que você vai atingir, né? O objetivo. Então, se é uma mulher de grande potencial, uma grande empreendedora, mas ela está rodeada de pessoas que abafam, de pessoas amarguradas, que só ladrões reclamam, de sonho, né? de pessoas que para tudo que ela fala é impossível. Não, mas você não tem documento. Não, mas você não vai conseguir legalizar. Não, mas você nem pode abrir conta em banco. Não, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. E a pessoa, ela não se informa e ela se limita ao que as pessoas estão falando. Aí, pronto. Agora, você falou uma coisa sobre que a mulher, geralmente, o homem também, mas começa, eu acho que é mais a mulher, ela tem uma atividade, às vezes, está trabalhando, limpando casa, outras coisas, e aí ela tem um dom ou tem um potencial para fazer uma outra coisa e não faz. E a gente trouxe várias pessoas aqui, a gente trouxe a Lúcia da Quitéria Design, trouxe várias que elas começaram, né? Ela sabia fazer, mas começou mesmo depois que uma amiga, uma outra pessoa falou: por que você não faz isso como empresa? É o que eu falo. Tem muitas pessoas que têm habilidades fenomenais, mas insistem em trabalhar em outras coisas. Eu falo, por que tu não desenvolve a tua habilidade para ser o teu sustento? Porque se você procurar, é o que eu falo, Deus dá um dom, mas nós desenvolvemos as habilidades. Então, por que você não pega esse dom que Deus te deu e desenvolve as habilidades que precisam sustentar ele? Né? Então, a maioria das pessoas, elas não tem esse entendimento, né? E quando você caminha com pessoas erradas, não acontece isso. Não. Vai, amiga, flui, abre o teu negócio. E não gente, hoje eu estava estudando sobre a dicotomia do controle. E aí, não é porque as pessoas não são boas que andam com você, não é isso. É porque as pessoas com quem você anda ou que está ao seu redor, às vezes também nem elas sabem disso, ou elas não estão buscando a mesma coisa que você. Né? E aí, cada um vai falar do seu próprio interesse. E se você tem interesse em crescer, se desenvolver, você tem que buscar quem está querendo a mesma coisa que você. Exatamente. Se você está no meio de pessoas que não se preocupam com isso, não querem empreender, não é isso que elas querem fazer, você vai acabar, ou você vai criar barreiras que não são suas, que são delas, ou você vai acabar matando seu sonho também. Você vai virar o chato da motivação, porque aquele que você lê o livro tal, não sei, ninguém tá nem aí para essa. Não, mas aí você já viu um graveto fora do a fogueira tá pegando fogo lá, você tira ele, né, da brasa, você bota ele vai apagar a chama. Se você bota ele fora, se lá onde ele está não tem ninguém esquentando aquela brasa para ele continuar pegando fogo, ele vai esfriar o sonho que ele tem. A neurolinguística, que é o processo de reprogramação, ensina que não existe uma realidade verdadeira. Cada ser humano tem uma realidade, mas de qual lado, de qual realidade nós queremos estar? Né? De uma realidade conformada
por uma cultura, porque isso normalmente acontece por processo de cultura familiar, né? A cultura familiar, se a gente não decidir romper ela, nós permanecemos com ela e nós passamos ela adiante. Então, de que lado que nós queremos estar? Nós queremos estar naquela cultura que vai permanecer parada, conformada, estabilizada, ou a gente vai decidir reprogramar e romper aquilo ali, né? Para viver outras coisas, outros horizontes, descobrir novos lugares. E eu percebo que antigamente as pessoas chegavam aqui, as mulheres chegavam aqui, os homens, e só faziam o mesmo trabalho. A mulher ia para a faxina. Porque era aquilo que dava dinheiro, né? É o que dá dinheiro. Dinheiro rápido. E o homem ia para a construção. Mas hoje em dia eu já percebo que as pessoas chegam e já conseguem, de repente, começar a trabalhar na própria área. Porque há um tempo atrás a gente não via tanto, porque como aumentou a comunidade brasileira, você tem agora demanda de pessoas que querem fazer o cabelo e quer fazer com brasileiros, quer fazer a unha, quer fazer com brasileiros, quer fazer a sobrancelha, quer fazer com brasileiros, quer cuidar da pele, tem. E se você, eu sempre falei isso, gente, pesquisa, se informa. Não é um grupinho de WhatsApp que ninguém sabe de nada, tá todo mundo jogando papel na ventania. Procura quem realmente sabe e pode te informar, né? Agora, Marjorie, então, assim, você identificou essa rede de apoio que todo mundo precisa para empreender, porque às vezes o brasileiro acha assim, não, precisa ter licença, é bombeiro, é não sei o quê. No Brasil, essas coisas assim. Aqui não, se você vai lidar com pessoa, com alimento, você tem que fazer um curso específico, você tem que tirar a licença sua própria, depois a licença do local, são várias coisas. Mas aí quando veio a sua ideia, eu acho que eu vou criar um movimento para ajudar as mulheres, ajudar as pessoas que querem empreender, não só na parte administrativa, na parte de descobrimento, como faz qualquer coisa, mas até na parte psicológica. E quais foram as barreiras que você encontrou? Porque nada é tudo maravilhoso, a vida não é assim. Ou não, vou criar o Woman Business e aí começa tudo fácil. Não, já falei com fulana, ela já veio. Não é, tem os desafios que você teve que enfrentar. Eu não decidi criar um movimento, se tornou um movimento, né? Porque eu decidi cuidar de mulheres de lugares pequenos. Então, eu não quis me envolver com um estado de uma vez. Eu quis ajudar quem estava do meu lado. E isso foi tomando uma proporção que quando a gente viu, a gente era 40 mulheres, 50 mulheres, 80 mulheres. Então, foi tomando uma proporção de pouco a pouco, foi escalando. Mas existiram várias dificuldades e existem vários desafios. Existem, né? Hoje nós somos um time, o Woman Business, né? Sou eu e mais 8 mulheres incríveis. Mas no começo, quando era só eu levava muito nas minhas costas e eu nunca contei para ninguém as coisas que eu vivia lá dentro, né? Até agora, mais ou menos umas 2 semanas atrás, nós tivemos uma reunião e eu falei para elas, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu vivi num evento, algo que aconteceu, e quando eu contei, assim, elas choraram comigo, elas me apoiaram, elas falaram, meu Deus, a gente te vê, a gente não imagina o que tá por trás. Eu falei, exatamente, mas existem muitos desafios, muita coisa que a gente escuta, bate no peito para não botar para as pessoas que estão atrás. Imagino. E a gente, mesmo assim, prossegue. A gente precisa continuar, prosseguir na constância daquilo, porque o meu objetivo, eu nunca vou agradar 100% todas as pessoas. Eu falo, né, nem Jesus, que foi perfeito, não agradou, foi crucificado naquela cruz. Imagina nós, né, que somos seres humanos imperfeitos. Quando vocês menos esperar, eu vou estar errando com vocês, vou estar, ai meu Deus, estou decepcionado, porque eu não sou perfeita. Então, imagina, quem dera eu pudesse agradar todo mundo. Hoje em dia eu aprendi a lidar com isso. Tá tudo bem se você não estiver satisfeito, se você não foi o que você imaginou, mas existiram muitos desafios para eu chegar até aqui hoje. Então, você começou pequeno, ajudando as mulheres que voluntariamente. Foram... E aí, quando foi que teve, porque a gente esse ano está fazendo 1 ano de Woman Business, né?
E quando que foi que surgiu e como que foi? Conta pra gente assim a história de o primeiro evento, como que foi? Tá, foi assim, foi bem legal. Eu tinha uma, eu tinha não, né? Eu tenho uma amiga minha chamada Pamela. Hoje ela tá no Brasil, ela foi embora. E quando a primeira vez que eu conversei sobre isso, na realidade, a primeira vez que eu conversei sobre isso foi com a Cleide, que participa conosco hoje. Ela foi uma das minhas primeiras clientes quando eu voltei a trabalhar. E eu falei assim, Cleide, queria sentar com você e com a Késia pra gente falar sobre negócios. Aí ela falou, ai, muito legal, vamos fazer um dia e tal. Só que isso ficou, nunca marcamos nosso café, nunca conversamos e tal. Logo em seguida, ela engravidou e ela estava esperando esse bebê por muitos anos. Então, ela parou esse tempo para viver a maternidade dela. E foi onde eu conheci a Pamela. E eu conversei com a Pamela, falei, queria sentar para fazer alguma coisa sobre negócios com mulheres e tal. E a Pamela falou, por que a gente não faz? Eu falei, pois é, por que a gente não faz? Eu falei assim, na minha cabeça, eu também tinha as minhas limitações, né? Porque hoje é muito fácil olhar para mim e falar, ela faz as coisas acontecer. Mas a gente tem as nossas limitações, Claro. tem as nossas crenças limitantes que nos barram, que nos fazem duvidar, né, de onde a gente vai chegar. E a Pamela foi uma impulsionadora na minha vida. Ela que foi a mulher que começou comigo o Woman Business. Uma mulher incrível, maravilhosa. Nós fizemos os primeiros eventos juntas. E o primeiro evento que nós fizemos, nós doamos, nós fizemos fechado para nossa igreja e nós doamos ele 100% para a igreja. Então ninguém pagou para estar naquele lugar, nós compramos todo o café, nós que patrocinamos o evento. Foi lindo, foi maravilhoso, foi o evento mais assim que eu guardo no meu coração, por mais que hoje nós tenhamos uma proporção de evento, aquele evento para mim ele foi o mais especial de todos até hoje, sabe? Foi o sinal que você viu que vai dar certo. Exato. E daí eu lembro que algumas amigas minhas, né, que foram minhas amigas, são minhas amigas desde que eu cheguei nos Estados Unidos, elas falaram assim, Marjorie, a gente te vê muito engraçada, muito comunicativa, e a gente não sabia da quantidade de conteúdo que você tem para ensinar. Aí, isso também é uma das coisas que eu hoje aprendi a lidar muito. Então, não são todas as pessoas que conhecem o meu lado extrovertido, não são todas as pessoas que têm acesso a quem eu sou de verdade, porque se as pessoas têm a maioria das pessoas, elas não têm maturidade para lidar e separar as coisas. Então, elas acabam te menosprezando, te diminuindo pelo fato de você ser alguém acessível. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso também. Então, as pessoas que têm acesso à minha personalidade verdadeira hoje, elas são raras. São as pessoas que têm acesso a quem é a Marjorie, que é a Marjorie extrovertida, que é a Marjorie divertida, que faz coisa engraçada, porque eu sou uma pessoa engraçada. Quem vê os vídeos lá delas... A mãe dela é mais ainda. A minha mãe é. Então, eu comecei o Woman Business graças a Pamela. Ela segurou na minha mão e começou comigo. Tá vendo aí, Pamela? Exato. E eu tenho um carinho, um amor muito grande por ela, porque se não fosse a Pamela, eu não teria começado o Woman Business. Foi ela quem me impulsionou. Foi 1 ano atrás. O Woman Business, agora em julho, tá fazendo o primeiro evento foi em dezembro do outro ano. Então, agora nós estamos com 1 ano e meio de Woman Business. Porém, há 1 ano atrás, em julho, foi a nossa primeira imersão. E essa imersão eu já fiz ela sozinha. Foi meu primeiro evento sozinha. A Pamela já não estava comigo. Qual foi aquele que eu fui? Foi a segunda imersão que nós fizemos em novembro. Foi em novembro, né? Isso. Eu lembro, conheci a Marjorie nesse evento. Toda descabelada. Cheguei lá. Não, e eu tinha um evento da Márcia também, e aí... Não, era um evento só de mulheres. Aí o Reinaldo chegou lá. Eu cheguei lá porque a Valesca me falou, olha, vai ter um evento da Woman Business, vai lá, vai ser lá no salão. Eu, tá, quando? Amanhã. Começa às 9 horas. Nossa, eu fui correndo pra lá. Eu tinha o meu evento. Nem conhecia a Marjorie. Evento com a Andréia que a gente Bati lá, a Marjorie toda enrolada, não sei o que. E eu fiquei lá um tempão. Quando começou o evento, eu saí. Só tinha mulher e eu lá. Tinha o Gleidson também. O Gleidson tava lá e o Caio, que era o DJ. O mesário de som, foi lá. Foi lá colocar o som e saiu. Não, o Caio não é mesário. O Caio é DJ. Mesário de som pra mim é só o Roberto. Então, aí em julho
foi a primeira imersão. Eu com a Pamela, nós fizemos só eventos pequenos. E julho foi a primeira imersão, que foi o evento maior. E aí você sentiu que você também poderia levar o Woman Business além da sua igreja. Exatamente. Porque, assim, os primeiros eventos foi na igreja. O primeiro evento foi na igreja, os outros já foram fora. Ah, tá, entendi. Isso. Aí nós fizemos os 3 eventos pequenos, e daí fizemos a imersão, daí que foi o maior evento. E como é que foi essa imersão? Qual foi o feedback que você teve das mulheres dessa imersão? Nossa, essa imersão, ela foi, assim, incrível, sabe? Foi algo bem emocionante. Nós tivemos a Day de Orlando palestrando, né? A Daya conseguiu o visto dela para morar aqui nos Estados Unidos de trabalho por ser manicure, de manicure mesmo. Oh, que legal. E ela tem uma história incrível, então ela veio trazendo toda essa parte, né? De como foi o processo e tudo mais. Tivemos a Khadija falando sobre vendas, tivemos uma parte de finanças. E uma parte espiritual, porque eu creio que as coisas, tanto o business quanto a espiritualidade, caminham muito juntas, né? Então, eu sempre trago algo que conecta, né? Todas essas coisas são trabalhadas dentro do evento da Woman Business? São. Uhum. Entendi. Então, a gente tenta trabalhar, né? A gente não consegue trabalhar muito o corpo ali, mas a gente trabalha bem a mente e a espiritualidade, né? Nessa questão. Na verdade, o trabalho do corpo, o corpo ele não é... Se você parar para pensar nessa trilha corpo, mente e espírito... Falei isso por causa de você. Ele não tem o corpo... A gente pensa que o corpo é separadamente e a gente só pensa que o corpo, de repente, é um... como que eu vou te dizer? É só de aparência, né? Porque tudo no nosso corpo... A gente tem as doenças psicossomáticas, a gente tem a parte espiritual que afeta o nosso corpo, a parte emocional, a mental, tudo afeta o corpo. E a gente pensa, às vezes, no corpo só, é o que me leva daqui para ali. Não é. Não é, é muito mais. Tudo, então, né? E a gente não tem como separar essa tríade, a mente no corpo, corpo no espírito, e assim vai, né? Uhum. E trabalhando a espiritualidade, trabalhando a mentalidade. Imagina você ensinando para uma mulher como que ela pode gerir melhor o negócio dela, como é que ela também não pode fazer toda a diferença para o corpo dela, porque ela vai ficar menos esgotada, menos cansada, ela vai dormir melhor. Se ela não dorme, ela não raciocina bem, ela não consegue desenvolver bem os negócios dela. Então, nisso tudo está trabalhando o corpo em si. E a gente tem que lembrar que a gente não é separado, né? A pessoa física da pessoa jurídica. É um só. Sim. Então, se a gente não equilibrar o corpo, com a mente, a gente não vai conseguir desenvolver o lado jurídico, né? O nosso CNPJ. A gente escuta muito aquela frase, né? Quer crescer o CNPJ, você tem que primeiro crescer o CPF. Você tem que cuidar do CPF, porque a empresa não quebra. Quem quebra é o empresário. Exato. Que não sabe gerir as coisas. Na imersão, por exemplo, mulheres que estão assistindo a gente, nunca ouviram falar do Woman Business, do que acontece lá, não conhece ninguém. Vamos uma suposição. Então, assim, na imersão, é só para empreendedora ou não? A mulher, qualquer mulher pode estar ali, que ela vai, além de ver coisas sobre empreendedorismo, mas ela também vai ver como ela vai melhorar a própria vida, como ela flui. O Woman Business, ele não é só para a mulher empreendedora, ele também é para quem quer se desenvolver ou para quem quer começar a empreender, porque a gente começa a empreender e depois busca um caminho, né? Então, imagina você querer empreender em alguma área e já procurar esse caminho. A caminhada fica muito mais leve, né? A gente tira um monte de pedra, de bagunça do caminho quando tu tá caminhando já. Encurta, né, o processo. Então, ele não é só para mulher empreendedora, ele é para quem também gostaria de se desenvolver pessoalmente, tanto quanto começar o seu negócio. Porque eu já há alguns anos eu tenho um pensamento de que toda mulher, sendo dona de casa, ela já é um CEO de uma empresa. Já precisa aprender a gerir aqui. Porque ela gerencia pessoas, ela gerencia
o escritório, que é a casa, ela gerencia as emoções. finanças, ela gerencia suprimentos que tem que comprar, produtos que ela tem que fazer, que é comida, é limpeza. É um CEO que às vezes trabalha sozinho com um monte de funcionário que Trabalha não, pra caramba. que às vezes nem obedece o que Não ela está colabora. falando, os funcionários não colaboram, Colaboradores e ela não não pode colaborativos. demitir. E ela não pode. Colaboradores que ela não pode demitir. A única vezes que ela pode demitir é o marido, mas ela não depois pode que nem assinou esse demitir. contrato já era. Pois é. Então, assim, eu sempre tive isso comigo, que a mulher, o primeiro CEO que existe é a mulher dona de casa para gerenciar aquilo tudo. Eu concordo com isso também, eu acho. E lá na Woman Business, para quem é então? É para mulheres que querem se desenvolver, que quer, não, independente se quer, ou até tem vontade, né? Mulheres que respiram oxigênio. Exato. Imagina. Mulheres que gostariam de se desenvolver pessoalmente, que gostariam de aprender também, começar a empreender. E fala pra gente que dia que vai acontecer essa imersão. O nosso evento vai acontecer dia 11 de julho, no sábado agora, vai ser das 2 às 6 da tarde, vai ser a parte da imersão. E às 8 p.m. nós vamos começar a nossa festa de aniversário, que vai ser incrível. Já tá Eu conheço o DJ, vai ser incrível mesmo. E é bem importante também, Reinaldo, a gente falar aqui que a partir do dia 11 de julho nós não seremos mais somente um Woman Business. Nós seremos Business Club, porque nós também começaremos a abordar os homens e as famílias. Até que enfim, né? Até que enfim, esse clube da Luluzinha já tava... Viu que legal? Tava... Bom. A gente começou a sentir essa necessidade e foi até engraçado, porque no evento de novembro que nós fizemos, naquela noite do evento de novembro, eu nunca te contei isso, vou contar agora. Naquela noite do evento de novembro, eu sonhei que nós estávamos preparando o ambiente para o evento e começou a entrar alguns homens no evento e eles sentaram na cadeira da frente. E quando eu olhei aquilo, eles queriam escutar, eles estavam indignados. Como é que a gente não pode escutar isso? Por que isso? Aí as mulheres que iam palestrar comigo, no meu sonho, elas começaram a falar assim, Marjorie, o que eles estão fazendo aqui? Isso aqui é uma coisa de mulher, eles não podem estar aqui, não sei o quê. Eu falei, mas eles não querem sair daqui. Aí elas, não, porque a gente tem que tirar. Aí eu fui com muita educação, falei, gente, vocês não podem ficar aqui, porque isso é um lugar fechado para mulher. Então, com licença, por favor. Aí eu lembro da feição dos homens no sonho, tipo assim, sabe, indignado com aquilo ali. Enfim, eu sonhei, eu esqueci do sonho, acordei na correria do evento e fui viver e fui fazer as coisas e tal. E quando eu cheguei lá no evento, enquanto uma das palestrantes estava se maquiando, eu falei pra ela, nossa, eu tive um sonho muito estranho essa noite. Falei, eu acho que o Senhor tá nos liberando para começar uma nova fase no Woman Business, para começar a agregar homens aqui. E eu falei isso pra ela. E assim, ó, não deu 5 minutos, o Reinaldo apareceu no evento. Aí eu falei, gente, eu vou ter que tirar ele daqui, porque ele não pode ficar, porque é evento de mulher. E eu ficava lá olhando em pé. Aí, e tava emocionante. Eu peguei a primeira parte, a oração, aí quando começou a primeira palestra, aí ficavam olhando para mim, eu falei, eu tenho que ir embora porque estão olhando. Eu filmei, tirei foto, eu tenho que ir embora porque estão olhando. Era tudo assim, ó. Estão olhando de cara feia para mim, eu vou ter que ir embora. Mas eu olhava o Gleidson, ele só tá ali porque ele tá de rosa. E foi muito engraçado, né? Então, esse foi um dos sinais para a gente começar a trabalhar, estruturar toda essa questão do business, abrir o Woman Business para se tornar o Business Club, né? Que Isso é global. Muito bom. Isso que legal, é muito bom. Isso é muito bom mesmo. E agora falando especificamente desse evento de sábado, vai ser o preparativo que eles estão fazendo, as coisas, tá trabalhando pra cacete essas mulheres. Eu sou testemunha disso. Então, você que está aí, que ainda não pegou sua credencial, corre, entra lá, sosimigrantesusa.com, vai no SOS Tá no Info, segundo lote, porque o primeiro já esgotou. Vai para cima, porque vai fazer diferença. Nós estamos em julho e a sua vida vai mudar completamente até dezembro. Eu tenho certeza disso. Então, assim, agora desperta mais uma
dá mais um... Como é que fala agora o nome? Chicote caramelo, Spoiler. dá um O caramelo. spoiler. Mais um pouquinho spoiler. de spoiler do que a gente vai encontrar quando chegar lá às 2 da tarde. A gente não, que você não vai. Você vai à noite só. Só vou à noite. À tarde ainda, né? O nosso evento das 2 às 6, ele ainda é fechado para mulheres. Então, na parte da noite a Vou gente vai arrumar ter uma a peruca. festa. É onde a gente vai inaugurar o Business Club para você, homem, para você, empresa familiar. E vai ser incrível porque nós vamos falar sobre identidade nesse evento. Tanto por que surgiu esse tema, né? Porque eu acho que primeira coisa individual, a mulher, para ela ter uma autenticidade dentro do seu negócio, dentro da sua trajetória, ela precisa saber quem ela é. Hoje a gente vê muitas mulheres perdidas por influências em quem elas são e acabam sendo muito influenciadas, né? Sim. Não só mulheres no contexto geral, né, de empreender, né? A gente vê as pessoas querendo reproduzir aquilo que deu certo, sem identidade. Então a gente vai falar um pouco sobre a parte de identidade terapêutica, sobre quem nós somos, né? A parte espiritual também sobre identidade, mas a identidade do negócio, identidade visual, branding, marca, né? Nós vamos ter a Rafaela palestrando conosco, que é incrível. Ela tem uma empresa só de branding, ela cria marcas incríveis. Ela tem assim ela faz marketing, né? Que ela se formou agora em marketing, então ela trabalha com isso. Assim, a Rafaela, ela é incrível. E nós vamos também falar um pouquinho sobre vendas, porque nós precisamos trazer essa parte de identidade para as vendas. Porque eu costumo brincar, né? Até para a gente ganhar uma discussão com o nosso marido, a gente precisa saber vender. Como é que você vai fazer aquela pessoa entender o teu ponto de vista e aceitar aquilo, né? Então, a gente limita muito as vendas no vou vender essa água, mas venda não é de água, venda é de ideia, venda é de posicionamento, venda é de tudo a forma na nossa como você vida. se veste, você está se vendendo, né? A forma como você se comporta, você está se vendendo, é uma forma de vender. Exatamente. Né? Então a gente precisa aprender a ser intencional em todas as áreas da venda, né? Num quesito geral. Então, a gente vai ter um talk show também com 4 empreendedoras incríveis. Nós vamos ter lá a Ana Paula Caldas, a Adriana Lopes, que é uma mulher incrível, que dá mentoria de oratória, ela é fantástica. A Bianca, que tem uma estética também aqui em Bridgeport, ela é uma querida, um doce de mulher. E nós vamos ter a Fabi Coleri, que também é uma grande decoradora aqui da região. E nós vamos tê-las para contar um pouquinho sobre a trajetória delas, como que foi, quais os desafios que elas passaram, né, que elas tiveram para chegar onde elas estão. Então, eu acredito que vai ser algo muito... que vai agregar muito na nossa vida como empreendedora, as experiências. Essas experiências que fazem diferença. E às vezes você tem vontade, mas você não sabe ainda por onde começar. Às vezes você nem pensou nisso, tem um sonho totalmente apagado, totalmente, não, acho que para mim não vai dar, isso daí. E às vezes você pode começar a idealizar seu sonho para começar a realizar. E sabe o que eu vejo também, Márcia? Que muitas mulheres que trabalham com faxina, elas precisam aprender que aquilo é um negócio. Também é um business. É um negócio poderoso. Então, não se sinta assim, ai, não, porque eu não tenho um negócio, eu só limpo casa. Minha filha, se você entender que limpar a casa é um negócio escalável, rentável, poderoso, você vai mudar a tua mentalidade. Então, não fique reprimida só a esse pensamento, né? Se permita ir, se permita conhecer outras mulheres, fazer mais conexões, aprender a escalar aquilo que você já faz com excelência. Foi bom você tocar nesse assunto do escalar negócio, porque assim, eu comecei a SOS Imigrantes USA em setembro do ano passado. Então, daqui a pouco a gente também vai fazer um ano que a gente está com a SOS Imigrantes. E nesse tempo, eu converso com muito pequeno empreendedor. Pessoas que têm um negócio, faz ela mesmo, não tem nem funcionário, não tem companhia aberta, nada. E eu percebo que quando você chega com uma
um projeto que a pessoa possa escalar o negócio dela, eu não sei se é medo, se é falta de informação, se é falta de um woman business, de uma imersão, porque eu vejo as pessoas muito com pensamento dentro da caixinha, elas não abre, ela quer ser, sabe aquele negócio, quero ser rico, mas não quero deixar de ver a novela, ou Big Brother? Então, você acredita que isso realmente acontece ou é uma visão torta minha? Não entendi direito. Eu vejo que assim, as pessoas têm um negócio, a gente abre oportunidades para ela escalar e elas não conseguem enxergar. Mas é em escalar em como assim? Como você acabou de falar, para crescer. Mas criar o olhar todas. Uhum. É porque normalmente para você escalar um negócio, você precisa, normalmente, assim, né, certeiramente, você precisa criar processo dentro do teu negócio. Uhum. Então, nunca ninguém vai reproduzir como você. Então, você precisa ter claro como que reproduz aquilo, né? E a maioria das pessoas, elas acham que vai escalar sozinho um negócio, que não precisa de uma preparação por trás disso. Mas não, hoje, para a gente escalar um negócio, precisa de muita coisa, precisa de muito processo. É um trabalho árduo, né? Nós estamos como Woman Business agora abrindo em mais 3 estados e um familiar, então são 4 expansões em mais 2 países. Então, os processos até aqui para escalar isso, eles têm sido muito árduos, assim, eu tenho as minhas sócias que têm visto, assim, o quanto isso tem sangrado em mim, o quanto tem sido difícil, e é aí que entra, Reinaldo, o nosso CPF. Nem todas as pessoas elas estão prontas para suportar essa pressão. Exatamente. Então, normalmente a gente fala assim, né? Ah, eu tô sendo pressionado. É depois da pressão de esmagar a oliva que a gente extrai o azeite. A gente tem o hábito de usar essas frases. Mas quando a pessoa se depara com a pressão de ser esmagado para a extração do azeite, é normalmente a parte que mais dói, onde a maioria das pessoas desistem. Então, é nesse processo de escala que você precisa estar preparado emocionalmente para lidar com isso, né? E normalmente, se você tem dificuldade com controlar todas as coisas, você também não vai conseguir delegar as funções, e é aonde a gente pega a maioria das pessoas que não conseguem escalar, porque ninguém faz tão perfeito como eu, porque ninguém faz tão bem quanto eu, porque ninguém sabe tanto quanto eu. Ela pensa assim: cara, eu não vou aumentar isso aqui porque vai me dar mais trabalho. Eu vou ter mais trabalho. E não, ao invés dela aprender a escalar, aprender a delegar, aprender a crescer, ela pensa, é mais trabalho para mim, é mais coisa. Eu já faço tudo, né? E aí eu teria que fazer mais coisas ainda. E é isso que eu pego muito no pé das meninas, né? As meninas que caminham comigo, as meninas que eu tenho contato, que eu dou mentoria, eu falo, infelizmente, se você não aprender a fazer isso agora, você sempre vai reter em você. Então, se um dia você ficar doente, se um dia você quiser tirar férias, se você quiser ficar uma semana fora e o teu negócio, ele vai parar de faturar nesse tempo? Exatamente. O teu negócio ou ele depende 100% de você estar trabalhando. Se, né, Deus o livre, acontece alguma coisa, você vai parar de faturar? Então, todo mundo fala que não, obviamente a gente quer faturar sem estar ali, né? Mas faturar sem estar ali com a mão de obra requer muito esforço seu. Porque você precisa... Gente, trabalhar com adultos é lembrar o tempo todo de acordos que foram feitos. Então, o tempo todo, constantemente, nós precisamos lembrar dos acordos que foram feitos. Nossa, você lembra que você precisa fazer isso quando você chega aqui. Você lembra que a gente precisa fazer assim, dessa maneira. Nananana. Lembra? Eu sempre, quando eu criei uma estratégia, quando eu tô falando com alguém, aquela pessoa, ela começa a ir muito além, eu falo assim, você lembra daquilo que você falou? Você lembra, às vezes a pessoa até acha que eu esqueci, mas eu não quero, eu quero que ela traga à memória aquilo que ela falou. Ela falou. Né? Então, você lembra aquilo que você fez aquele dia? Você lembra aquilo que você falou? Então, para ela trazer a memória dela mesma, sabe? Você lembra que nós conversamos tal dia, tal hora? Entende? Para ela trazer a memória aquilo que ela precisa lembrar, né?
Então, trabalhar com adultos o tempo todo está ajustando acordos que já foram feitos. Ainda mais no negócio, quando você que criou todos os processos e você tem várias coisas quando você empreende, porque você cria os processos e aí você vai delegar as coisas e aí você está delegando para uma pessoa que é diferente de você. E ela vai fazer coisa diferente. Mesmo que ela ache um caminho que dê certo, que às vezes não dá, mas que tá dando certo também, mas é diferente. Então, até isso você tem que trabalhar o seu... Exatamente. Quando a gente cria um negócio, a gente normalmente traz para o nosso negócio a nossa essência, né? Uhum. Ou a essência que nós gostaríamos que o nosso cliente sentisse. Então, é aqui que a gente não pode se perder. A essência do negócio. Então, a pessoa que trabalha comigo, ela precisa estar dentro Entender a da sua essência da cultura do negócio. Aham. Então, se ela quiser estar dentro desse negócio, existe uma cultura que precisa ser respeitada. Então, se você quiser estar debaixo dessa cultura, você faz parte. Se não, muito obrigada, mas nós prezamos pela cultura do negócio. Entende? Que legal. Então, principalmente quando a gente vai escalar, né, existe muito alinhamento, né, se a pessoa, existe uma triagem, né, da pessoa, se ela tem essa cultura já implantada dentro dela. Senão, infelizmente, uma coisa dentro do Woman Business, esse processo de escala, né, de crescimento, uma coisa que nós não abrimos mão é a cultura do Woman Business, né, que é uma rede de apoio, que são mulheres que acreditam em Deus, que são mulheres que querem o bem uma da outra, com os princípios e alguns princípios e valores que são imutáveis. Então, se a pessoa ela não está alinhada com isso, ela não faz parte desse grupo de mulheres. E uma coisa que, assim, quando eu fui gerente de banco, quando entrei no mundo empresarial, eu sempre escutei que a empresa não tem coração. Quem tem é o dono da empresa. A empresa não tem coração. Isadora e Fernanda, estão escutando? Empresa não tem coração. Então, assim, você não pode... Por exemplo, você vai começar um negócio com amigos, com pessoas próximas, mas essas pessoas, eu escutei uma frase muito legal assim: reconhece com dinheiro, não com cargo dentro da empresa, porque a empresa não tem coração. A empresa não vai, não, eu tenho que ter um coração. Isso quem tem é o dono da empresa. A empresa não, ela está ali para dar lucro. Exatamente, a gente tem uma sociedade, né, no Woman Business, e eu tenho a Isadora e a Fernanda, que elas são da parte administrativa e processual do negócio, e elas são 100% negócio, sabe? E eu sou 100% o coração do negócio. E o tempo todo eu sou repreendida por elas, e elas falam para mim, se você quiser fazer isso, então você vai abrir uma ONG, você não vai ter uma empresa. Eu falo... Mas é a dura realidade. Exatamente. É a dura realidade. Exatamente. E é exatamente isso, né? Dentro da gestão do Woman Business, tudo que as pessoas fazem é remunerado. Então, a gente não trabalha só com a boa vontade, com a disposição de estar em uma diretoria. Não, existe uma remuneração por trás, né, de tudo isso. Então, cada pessoa que entra, que vai subindo de nível, porque nós fizemos um processo de escala de crescimento. Então, cada pessoa que ela entra, que ela vai subindo de nível, ela vai tendo acesso a participações lucrativas dentro da empresa. Então, com certeza, nós não agarramos ninguém só por um cargo. Nós temos que ter algo vinculado financeiramente. Porque assim, quer reconhecer alguém? Dá dinheiro, não dá cargo por amizade, porque não vai dar certo. Exatamente. Não vai dar certo. É isso aí. Então, assim, a gente já falou dos canais que a gente encontra para quem quiser pegar sua credencial. Tem como ir só no jantar? Tem como ir só no jantar. Uhum. Você pode comprar. Só que a entrada do jantar é imersão e jantar. Então, se você não puder estar na imersão, infelizmente, a gente tem o mesmo valor do ingresso, né? A gente não tem como disponibilizar. Só Mas
Se você está assistindo esse podcast hoje, do Ó. Vantage Cast, aqui com o Reinaldo e com a Márcia, eu quero falar para você que a gente vai liberar um voucher de desconto. Então, se você Ó. quiser ir na imersão, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo um voucher para você ganhar uma porcentagem de desconto nesse dia. Aí Incrível! sim, Agora, obrigada! tá vendo? Como vale a pena ficar até o final, ficar acompanhando esse Vantage Cast, porque... Comenta lá o Woman Business que você vai participar. Exato. Viu? Melhor, comenta aqui o Woman Business e o canal do Vantage Cast te envia o cupom. Aí, viu? Exatamente, tá incrível. vendo? E olha, Marjorie, isso é fantástico. Eu tenho, assim, eu me dou muito bem com pessoas que têm os princípios, que fazem o bem para outras pessoas. E procuro realmente estar dentro dessa sociedade que eu chamo de brasileiros aqui nos Estados Unidos. Porque eu tô aqui há 10 anos e eu falo, a gente ficou muito tempo sem estar junto com as outras pessoas. Sim. E depois que eu criei a SOS Imigrante USA, a Márcia, ela é conhecida, ela anda aí, parece vereadora. Mas eu não. É sério, eu não. Eu comecei a ir em todos os eventos, aí que eu comecei a conhecer as pessoas Sim. começaram a me conhecer. Eu entro hoje dos lugares, você é o Reinaldo da SOS Imigrante USA. Eu falei, sou eu mesmo. Não, eu vejo seu vídeo. Aí eu falei, cara, comenta lá, porque isso é combustível para mim. Uhum. Então, assim, ter vocês, conheço a Marjorie, a Isadora, a Fernanda, a Cleide. Então, são mulheres realmente fantásticas que estão fazendo acontecer. E tem muita mulher precisando desse apoio. Muita mulher precisando ser apoiada. Muita mulher precisando ser resgatada. Muita mulher precisando ser curada. Muita mulher precisando... De identidade. De identidade. Eu acho que quando a gente consegue trabalhar a identidade, quem nós somos e o lugar que nós pertencemos, a gente começa a visualizar as coisas de uma maneira diferente, né? Com merecimento. Então, se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu mereço, eu sei qual é o meu valor. Então, eu acho que isso é o primeiro passo, né? O primeiro step pra gente mudar. Eita. É verdade. Viu? É isso, então, gente. A gente vai deixar na descrição. Marjorie, muito obrigada por você ter vindo, falado um pouco. Gente, foi tão gostoso, passou tão Passa rápido. Parece que a gente tá só há 20 minutos e a gente vai chegar a 1 hora de programa. Já de programa. Foi um bate-papo muito bom. E tem muito mais coisa para... eu vou estar na festa. Eu vou estar em tudo quanto é lugar, mas eu vou tirar xerox de mim mesmo e vou estar lá no... Não, gente, o jantar vai ser incrível. Eu vou estar lá. Nós vamos ter um sushi-san patrocinando esse jantar, né? Tanto a entrada com o sushi, e nós vamos ter o chefe Isaac patrocinando o evento. Então, pensa você chegar num lugar, ter uma entradinha de sushi te esperando, uma tabuinha de frios, delícia, e um jantar maravilhoso, uma festa com o Ramon. As pessoas que estão aqui sabem o diferencial que o Ramon é, né? Ele é incrível. Então, vai ser maravilhoso esse dia. Espero muito vocês. Vai ser incrível. Então, gente, vocês entrem sosimigrantesusa.com, pega lá sua credencial, vai para a imersão, você que é mulher, você que não é mulher, você vai para a festa e só. Tem também no Instagram do Woman Business. No Instagram do Woman Business tem a bio. O link para inscrição. Exatamente. Né? Lá na bio do link do Woman Business Therapy, você encontra... Na bio, você encontra o link. Na bio você encontra o link. Eu fui bagunçando meus pensamentos. E o link, ele tá dentro da plataforma da SOS Imigrante, né? Que é um grande apoiador do nosso evento, tá conosco, né? Toda essa trajetória. Então, eu gostaria muito que você aproveitasse esse momento também e pudesse navegar por esse canal, que é incrível. Tem um clube de benefícios maravilhoso, né? Então, aproveita de tudo que esse canal pode te oferecer. É isso aí. Exatamente. Então, nossas considerações finais. Agradecer a todos. Obrigada, Marjorie.
Imagina. Marjorie, foi um prazer. Eu vou estar lá, gente, no Woman Exato, a Business. Márcia Vai estar lá com uma o Woman microfone Business. da Eu sou Vantage Woman TV. Business, eu sou uma A associada Márcia premium. é uma associada premium. Vai ela estar com o faz microfone parte. da Vantage TV. Preparem-se para dar entrevista. Exato. Isso aí. Você Tá só bom? vai responder aquilo que ela perguntar, não precisa Ah, ficar com medo. Lógico. Então é isso, Então tá. gente. Lembrando, nós estaremos no Clube Vantage TV pelo YouTube, no Spotify VantageCast e pelo site SOSimigrantesUSA.com tem Vantage TV. Você vai assistir na íntegra, não só esse episódio maravilhoso, mas todos os outros que tivemos até aqui. Obrigada. Agradeço, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.